Minha gente, um abraço. Estamos começando mais uma edição do programa Na Arena com Pança. Apoio cultural e Nove Esportes. Olha, hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial, um dos maiores jogadores da história do futebol de Viçosa, com história na nossa cidade, na nossa região, e nós vamos bater um papo com ele, de uma família de atletas, de jogadores profissionais, inclusive. Estamos recebendo com muito carinho Flávio Roberto da Silva, ou simplesmente Rato. Prazer tê-lo aqui, meu irmão. Prazer todo é meu, né, de estar nesse ambiente de esporte e falar com a referência da comunicação esportiva de Viçosa e região, que é o nosso grande amigo Pança Sete Cordas. Obrigado. Flávio Roberto, nós podemos falar de tudo, futebol, arbitragem, tudo? Fica à vontade, meu querido. É legal. Flávio, vamos começar então pelo começo. Como é que foi o seu início no futebol? Eu sei que você teve uma influência, uma referência grande na família, né? Como é que foi esse início para você? Eu tive a oportunidade, como você mesmo narrou, né, eu tive uma influência, né, minha família é uma família de esporte, especificamente de futebol, e vendo, né, meus irmãos jogando futebol, então eu tinha uma referência muito próximo, que é o Isidoro, que jogou profissional, mas aqui é amador, o Fabinho, né, mais conhecido como Fabinho Mula, já jogava em grandes equipes de Viçosa, né, como o Atlético, com grandes jogadores. E aí eu fui vendo que aquilo ali dava um pouquinho para mim também. Então, comecei a praticar o futebol nas escolas, né? E depois surgiu a oportunidade de jogar na equipe do Estrela d'Alva, né? De uma categoria aí abaixo, né? Antigamente era juvenil, né? Abaixo de 18 anos. E aí a gente foi gostando desse ambiente, né? Principalmente um ambiente que a gente conquista bastante amigos, né? Hoje, se eu for falar hoje de referência da minha amizade hoje, praticamente mais de 50% é referente ao esporte, ao futebol. Então eu sou muito grato de ter começado, mas eu comecei foi na equipe do Estrela d'Alva. Legal. E com relação aos seus irmãos, você falou o Isidoro, mas o Dingo também jogou profissional, né? Eu digo, a gente tem uma diferença muito curta de idade, né? Não chega a 2 anos não, então sempre a gente estava jogando junto, né? E o Diego teve a oportunidade de destacar um pouco melhor, né, pelo porte físico na época que ele tinha, né, na década ali de 80, de 82 ali, tinha muito a ver essa questão de porte físico e ele já destacava também no futebol aqui de Viçosa e aí ele teve a oportunidade de participar, de o Isidoro levar ele para uma categoria de base do clube do Remo, na época que o Isidoro jogava no Remo, levou ele lá e ele passou e aí deu sequência à sua carreira profissional. E essa relação de vocês, teve muito ensinamento do Isidoro, que era mais velho, para você, ou você seguiu a sua maneira? Porque a diferença também da idade de Isidoro com a minha é uma diferença grande, né? Não é tão grande hoje, né? Mas na época era grande, em torno de 10, 11 anos. Então, tinha muito pouco essa referência, né? Mas a gente sempre tinha contato, todo ano o Isidoro vinha aqui, né? A gente fazia acompanhamento através de alguns jogos pela televisão. Mas é questão mesmo de amizade. Aí, a partir do momento que você entra no futebol, você cria uma amizade e aí você vai aprendendo com as pessoas, né? Quando eu comecei a jogar na categoria de base, eu tinha muita referência, né, de pessoas que jogavam já no time principal do Atlético, né? Posso citar alguns nomes aqui, como EV, Dagô, Pimentinha. Então eu tinha uma referência amador. Então eu sempre fui um cara que sempre gostei de dedicar no esporte, então tinha sempre uma referência e eu buscava, né, através do treinamento, tentar chegar próximo dessas pessoas e estar junto com eles. Ô Flávio, eu quero voltar um pouquinho no Estrela d'Alva. O Estrela d'Alva, na sua época, eu me lembro de você começando lá no Estrela d'Alva, e um grupo de atletas muito grande que começaram por lá também e depois seguiram, né? Muitos deles com sucesso aí no futebol de Viçosa e da região. Como é que era esse convívio lá, esse ambiente? Como é que era feito esse trabalho na base lá do Estrela d'Alva?
O que eu acho estranho, porque hoje eu vejo, né, muitas pessoas fazem comparação de futebol. Eu gosto sempre de comparar aquilo que vai agregar valor, né? Eu não gosto de comparar quando não agrega valor, não. Nessa época, a gente tinha muito mais a vontade e o comprometimento e o gostar os atletas do que mesmo um apoio através de uma diretoria. Talvez hoje você vê aí jogador aí que tem capacidade de até ganhar para jogar, tem material esportivo de qualidade. Então eu vejo essa diferença. A gente não tinha tanto apoio, né, como assim, vamos pôr uma chuteira adequada, um campo talvez adequado, uma resenha, né, uma resenha depois do futebol, e hoje tem tudo isso e ainda por cima existe poucas pessoas, né, que dá essa importância. Então, o que eu vejo, que eu achei muito interessante dessa base, né, minha, foi essa questão da união, da amizade mesmo. A gente era um grupo ali que a gente tem amizade até hoje. Então, nós estamos falando aí há mais de 45 anos, a gente tem amizade até hoje, e amizade firme, fixa, né? Então, assim, isso aí eu trago de um legado, não só dentro do esporte, mas para a minha vida também. Legal. Uma vez eu entrevistando o Aloísio Lagartixa, que você conhece muito bem, e eu perguntei para ele a diferença básica de quando ele começou para o futebol de hoje. E uma das coisas que ele citou é a qualidade do material esportivo que se usava naquela época e o que se usa hoje. Ele falou muito sobre a chuteira da época e a bola da época. Então ele falou o seguinte: naquela época, quem jogava futebol porque era bom mesmo, porque não tinha as facilidades de hoje. Você enfrentou isso também? Você vê esse diferencial do seu início para hoje, Flávio? Eu vejo que a gente tem que evoluir, né? Então, não só a parte de esporte, né, de equipamento de esporte evoluiu, mas como muitas coisas evoluíram. Então, a gente não pode ficar somente apegado a isso. O que me deixa um pouco, né, triste é a questão de apoio hoje, um apoio não só dos clubes, mas também da cidade, do prefeito, das pessoas aí que é um direito nosso do esporte. Eu acho que o esporte é um dos caminhos que traz retorno para a sociedade, e vejo também o querer, né, o comprometimento dos atletas. Hoje tem muitos atletas bons, apesar que eu estou um pouco afastado do esporte, mas tem atleta destacando, bom aí, e eu não vejo, as pessoas ficam falando, antigamente as pessoas jogavam melhor. Não, a gente tem que estar nesse processo de evolução, acho que cada época tem a sua época, mas eu vejo um pouco, né, dessa falta desse comprometimento, que na minha época tinha muito, a gente nem dormia quando tinha um jogo no domingo. Então, assim, a gente ia para casa cedo para quê? Para a gente ver que a noite passar rápido, para a gente ir para o estádio, ir para o jogo, a gente tinha aquela emoção mesmo de jogar. E hoje eu vejo um pouco das pessoas um pouco desanimado. Então, tem pessoas que vai no jogo, aí o treinador fica preocupado se vai vir, se o cara veio preparado. Não estou falando preparar fisicamente, não, mas pelo menos preparado, né, ter dormido pelo menos umas 7 horas aí para fazer esse trabalho. Então, eu acho que essa aí que é o diferencial que eu vejo em relação ao futebol da minha época com o de hoje. Mas eu acho que qualidade, todas as épocas têm a qualidade. Existia um interesse maior também, né, Flávio? O futebol era das maneiras das pessoas ter lazer também, né? Divertimento e lazer. Hoje ampliou muito, né? A internet, né? São outros recursos e tirou um pouco desse interesse, né? Dos jogadores até. Perfeitamente, a sua colocação é a mesma minha colocação minha. Então, eu vejo hoje, né, se existisse um pouco de interesse das pessoas que são responsáveis mesmo para dirigir isso aí, eu acho que futebol em Viçosa, aqui em região, tem condições de ter uma equipe que realmente possa representar a cidade, né? Porque você vê hoje aí, cidade menores que Viçosa, ter time profissional na Série B, na primeira divisão do estado de Minas Gerais. Então, eu vejo que a Viçosa perde muita oportunidade para isso. E isso vai levar o nome da cidade, vai dar mais oportunidade para as pessoas que estão aqui em Viçosa, talvez teria capacidade de exercer essa profissão como profissional, mas isso, infelizmente, a gente falta ainda muito isso, as pessoas que realmente gostam do esporte se dedicar um pouco melhor nessa área aí. Legal, nós vamos fazer uma pequena pausa e no segundo bloco eu volto
para a gente falar das equipes onde o Flávio Roberto jogou. Ele não vai lembrar todas, logicamente, mas para falar de algumas dessas equipes, e nós vamos falar da carreira dele, da trajetória dele na arbitragem também, que foi um marco, né, na trajetória esportiva do nosso Flávio Roberto da Silva. A gente volta já já com o programa Na Arena com Pança. Eleve seu desempenho com a nossa linha de materiais esportivos de alta qualidade. Na Inove Esportes, combinamos tecnologia e inovação para oferecer produtos que impulsionam sua performance. Nossas roupas esportivas são projetadas para máximo conforto e durabilidade. Não importa seu esporte, estamos aqui para equipar você da cabeça aos pés. Inove Esportes, sua excelência esportiva começa aqui. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 329 9814 1002. Muito bem, estamos de volta com o programa Na Arena com Pança. Apoio cultural e Nove Esportes. Hoje recebendo Flávio Roberto da Silva, o popular Rato. Estamos falando de futebol e da trajetória dele dentro do futebol. Flávio, você falou do seu início, Estrela d'Alva, né? A gente lembra, TT, Marangon, Leite, Turuca, Zé Mauro, quem mais? Zetim, muita gente, né? Tutuca, muita gente que vem dessa geração. Quinha, né? Era uma Serginho Nuguete, uma boa. Essa galera aí que tiveram a formação deles lá no Estrela d'Alva. Mas e a partir daí, por onde andou o Flávio, onde você jogou? Vamos falar um pouquinho das outras equipes que você foi depois do Estrela d'Alva. Eu tive muita oportunidade, né? Eu posso falar que eu não tenho nenhum assim, tipo de tristeza de não ter jogado numa equipe que realmente era destaque na época, então eu tive a oportunidade, recebi alguns convites, né? Do Estrela d'Alva eu já vim direto para o Atlético, tive a oportunidade de jogar com as pessoas que eu tinha como referência, né? Como citei no início, né? Daí eu joguei no Campestre também bastante tempo. Então, dentro de Viçosa, as duas equipes onde eu joguei mais, que eu alternava, um ano eu jogava um campeonato para essa equipe, depois ficava 2 anos no Atlético, então era mais Campestre e Atlético, mas tive a oportunidade, uma passagem também no São José também, 2 vezes no São José, eu tive uma passagem pela Luve, tive uma passagem também para o time do Continental. Então, em Viçosa, né, as equipes que disputavam a primeira divisão, foi essas equipes que eu joguei. Não tive oportunidade de jogar no Coceiro, só lembro aqui algumas outras equipes aqui. Então, assim, as equipes de ponta de Viçosa, eu tive a oportunidade de jogar. Você chegou a jogar no Continental, não? Joguei. Jogou no Continental também. Eu não joguei Continental no Campeonato de Viçosa. Eu joguei no Continental num campeonato em São Miguel. Em São Miguel. São Miguel, e eu tive... Provavelmente junto com o Cláudio Benítez, ou não? Ou foi outra competição lá? Eu não lembro se foi... Eu lembro do Renato Capoeira, né? A gente foi até campeão nesse campeonato, a gente veio para comemorar lá no Fundão. Eu lembro muito do Renato Capoeira, que a gente já estava mais acima do Grosópolis ali, né? A gente entrou no Congado lá, pensando que era bloco carnaval, mas foi tudo uma bagunça, mas foi legal, assim, foi uma passagem, assim, bem alegre, porque foi uma turma lá que eu tenho um respeito muito grande e gosto muito do pessoal do Fundão. Época de ouro do Fundão, né? Muitos jogadores, né, Flávio? Nossa. Jogar para cima assim, ó, você podia pegar e colocar no seu time, podia perguntar, escolher qual camisa que você quer. Então é um seleto de atleta ali no Fundão, e até hoje também tem muitos jogadores bons ali no Fundão. Então, eu acho que em questão eu gosto sempre de fazer uma comparação, lógico que cada um tem a sua distância. Entre um atleta profissional e um atleta amador, no meu amador, eu fui um jogador de ponta dentro de Viçosa aqui. Por isso que você está aqui, né? Que bom. Flávio, você teve uma passagem significativa também em Ponte Nova. Fala pra gente das equipes que você jogou fora de Viçosa.
essa passagem minha para Ponte Nova foi assim, abrir a porta para vários jogadores aqui de Viçosa e região, que eu fui um dos primeiros a jogar em Ponte Nova, para a equipe do Pontinovense, foi em 1986. Então, assim, o Pontinovense veio de uma tragédia de uma enchente em 85, 84, acho que ficou parado uns 2 anos sem disputar torneio de Ponte Nova de região, e aí em 86 eles foram montar o time e foi buscar, né? Eles ficaram 2 anos parados e, consequentemente, ele perdeu alguns atletas lá da cidade deles. Então, ele procurou na região aqui, né, algumas referências, alguns atletas, e aí eu jogava nessa época pro Atlético, e aí eles vieram no treino, que a gente treinava na terça e na quinta lá no campo do Atlético, e aí eles vieram assistir um treino aí, depois do treino, o Soélio, mas o Zé Carlos Preto, convidou eu e o TT, na época lá, para fazer um jogo amistoso. Foi até em São Geraldo, para eles verem se a gente disputar o campeonato regional lá de Ponte Nova. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse jogo aí, e eles me chamaram. Então eu comecei em 86 e tive a felicidade de trabalhar com eles lá até 91. Então foram 5 anos, 4 regional do Açúcar e 2 campeonatos municipal pela equipe do Pontinovense, e eu tenho um orgulho muito grande, porque eu sou bem recebido até hoje lá em Ponte Nova, e Ponte Nova é uma referência aqui perto da cidade de Viçosa, de dedicação, né, não só dos atletas, né, mas também dos dirigentes, dos patrocínios. Então eu achei isso aí uma referência em relação a isso. Então, joguei também na equipe de Piedade de Ponte Nova, em 91, no Campeonato do Açúcar, né? O pessoal que estava jogando mais no Pontinovense, alguns jogadores de fora também foi para lá. O prefeito lá tinha interesse de divulgar o esporte, né? A cidade deles, a gente foi, uma equipe muito boa, e a gente conseguiu também ser campeão do Açúcar em 91 pelo Piedade de Ponte Nova. Legal. E eram grandes competições, né, Flávio? O nível assim de disputa, né, era diferente nessa época, né? Eu sou suspeito a falar, mas muitas pessoas jovens hoje já ouviu falar. Por exemplo, a equipe do Pontinovense, quando eu joguei esse período de 5 anos, em 86, 87 e 88, eu tive que arrumar uma posição ali, lateral direita ali, porque o nível era muito alto, cara. Tinha cara de rato. Olha o meio campo nosso, tinha cara de rato, tinha Jim Damas, tinha Geral Mozart, tinha... não posso esquecer mais alguém aqui. Não. Muitos jogadores que não foram profissional porque realmente não teve oportunidade de ir, né? Antigamente a dificuldade era muito grande de você ir para fazer um teste hoje profissional, mas eu vejo que eu tive o privilégio de jogar com grandes atletas, não só de Viçosa, mas de região aqui de Viçosa. Vamos falar de arbitragem, onde você atuou com muito sucesso, diga-se de passagem, muita competência. O que te levou para a arbitragem? O DNA esportivo, né? Então, assim, eu cheguei a jogar futebol até 40 anos de idade. Eu jogava em alto nível aqui em Viçosa. Inclusive, o último campeonato que teve no campo do Atlético, eu tive a oportunidade de encerrar minha carreira lá, inclusive depois até acabou o campo também. E aí ficou aquela questão, né? Eu sempre fui um cara apaixonado por esporte, por futebol. E eu percebia que eu sempre tinha uma polêmica, eu sempre fui um atleta polêmico. Então, eu tinha uma polêmica com a arbitragem, porque eu via que a arbitragem tinha algumas dificuldades em questão de alguma regra. E eu falei, caramba, será que eu posso agregar valor nisso aí? E também, né, uma pessoa chamada Valmir, né, mais conhecido como Pança, também me jogou nessa barca, né? Eu já estava com um passinho para ir, ele viu um dia eu trabalhando no futebol de manhã, e ele falou que realmente eu tinha, né, uma tendência de trabalhar com arbitragem, e foi me dando um apoio, foi me dando instrução, me deu material para me ler, e eu sou um cara bem estudioso em relação à questão daquilo que eu proponho a fazer, né? Ser sempre uma pessoa, pelo menos, tá acima da média, né? Porque tá na média, muita gente que está na média, eu prefiro sempre estar um pouco acima da média, e eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu também trabalhei como arbitragem
e tenho uma paixão por arbitragem até hoje. Hoje eu não Foram quantos anos, Flávio? Foram em torno de quase 10 anos. Quase 10 anos na arbitragem. E realmente aí chega um ponto, né, que a gente já vira avô, né, então a gente quer o final de semana com os filhos, com os netos em casa, né? Hoje eu já moro numa chácara, então a gente, né, o esporte, ele tira um pouquinho essa parte da gente. E eu comecei muito cedo no esporte, então perdendo meus finais de semana, perdendo não, né? Ganhando meu final de semana para mim na direção, mas perdi um pouco na questão de família. Então, eu estou aproveitando mais essa parte, mas eu sempre estou ligado no futebol, não só como futebol profissional, mas como futebol amador. Estou sempre ligado na arbitragem. Então, eu sou um cara, está no DNA, não tem jeito de tirar, não. Ô Flávio, não pode faltar uma história, né? A gente tem sempre que buscar uma historinha. Tem uma sua que eu gosto quando você fala do campeonato que você disputou no Atlético e o seu treinador era Isidoro, seu irmão. Você fez de tudo no campeonato e depois no final. Foi até interessante, que esse é o campeonato que eu narrei, que foi o último campeonato que eu tinha. Então, eu tinha em torno de 40 anos, indo para 41, e aí eu tive a oportunidade, né, de jogar numa grande equipe do Atlético, treinada por Isidoro, e a gente tinha um time bom, de médio para bom, mas não tinha ainda a confirmação dos grandes atletas que estavam nesse campeonato. Então, porque tinha campeonato regional, os pessoal ganhava, então muitas vezes faltavam os grandes atletas dessa competição. E essa competição eu tive oportunidade, né, de jogar de zagueiro, de goleiro, de centroavante, joguei no meu campo, inclusive eu fui o artilheiro desse torneio, tá? E aí, infelizmente, na final, né, todos os atletas que estavam assinados para a gente veio nesse jogo, né, e só atleta de alto nível. Então, a minha narrativa aqui não é por questão de competência dos atletas, mas, infelizmente, o Isidoro, nessa final, achou por melhor não me colocar como titular, né, foi muito honesto comigo, falou comigo, e eu também fui muito honesto com ele, dizendo que eu vou ficar, né, nesse jogo, vestir a camisa do Atlético, que eu sempre respeitei muito mais, eu não entraria nesse jogo, por questão também de que eu achei que a minha posição, pelo menos se ele me colocasse no jogo e me tirasse com 5 minutos, não tinha problema nenhum. Mas eu acho, pelo que eu ajudei a equipe, eu acho que eu era merecedor, não só para ajudar, mas eu estava bem fisicamente, eu estava destacando nesse campeonato. Não é mágoa de casa, não? Nada de casa, assim? Eu acredito que não. O Isidoro tem uma personalidade muito forte. E eu acho que naquele momento ele achou melhor, por ele ter intimidade comigo, ele achou melhor que talvez eu aceitaria isso. E aí ele esqueceu que eu sou irmão dele, né, que tem uma personalidade forte, mas tudo bem, eu fui bem sincero com ele e também respeitou a minha decisão de ficar no banco e não colocar. E por coincidência, Pança, nesse jogo, se não me engano, com 10 minutos de jogo, um zagueiro nosso machucou. Aí ele veio confirmar comigo mesmo, e aí? Continua mesmo a posição sua de não entrar? Eu falei, continua. Aí o Alex, né, o falecido Alex lá do Rebenta, que entrou e, por sinal, jogou muito bem e a gente se sagrou campeão nesse campeonato. Mas foi uma história, pelo menos para fechar a carreira, que a minha carreira foi muito, assim, tive muita oportunidade, muita alegria, mas infelizmente nesse último jogo aí eu fechou um pouquinho com a tristeza. Talvez, ô Flávio, como você jogou, eu estava nesse jogo, acompanhei esse campeonato, talvez pelo fato de você ter jogado em várias posições, gerou uma dúvida, onde que ele ia te colocar, ele falou, melhor não colocar então. Ele achou isso, mas eu acho que deveria estar com 12 na linha e falasse, pedisse o Botafogo lá, para deixa ele estar com 12 na linha, daqui a pouco eu tiro ele. Mas tudo bem, eu não guardo mágoa, acho que para mim foi um aprendizado também. A gente, na vida nossa, a gente tem que sempre tomar decisão, né? Eu trago isso para a minha vida profissional hoje. Na posição que eu estou, muitas vezes eu tenho que tomar uma posição e nem sempre você toma uma posição correta, mas é importante você sempre ser transparente e honesto com a pessoa. E isso Isidoro foi honesto e transparente comigo e eu também fui honesto e transparente com ele, cada um respeitando a sua opinião e isso está tudo bem. Eu queria ser um mosquitinho para ver esse diálogo de vocês dois. Flávio Roberto, suas considerações finais, alguma coisa que porventura eu não tenha perguntado, que você queira externar, fica à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar nesse ambiente aqui, que é um ambiente que eu sempre dediquei, espero que
que meus netos também podem gostar de esporte, seja ele qual for, não só futebol, e falar que está conversando com a referência, com a autoridade do esporte, da comunicação do esporte de Viçosa e região, na TV Viçosa. Isso aí para mim é um prazer, estou sentindo muito orgulho de estar aqui. E eu aprendo muito com você, com certeza. Tamo junto. Obrigado, parceiro. Tamo junto. Valeu. Gente, ponto final do nosso programa na Arena com Pança. Até o próximo. Um grande abraço. Até lá.